Fala pessoal, muito boa noite. Bem-vindos a mais um episódio do Pode Empreender, o podcast de administração aqui da URI de Frederico Westphalen. Um lugar, um espaço para a gente discutir, falar sobre negócios, sobre tendências, também sobre desafios dentro do mundo empresarial. E hoje temos um convidado mais do que especial, nosso egresso aqui do curso de administração, o Vinícius Demarque, esse grande empresário do setor aí de imóveis planejados, que vem contar um pouquinho da trajetória, da história, né? Vini, muito boa noite, seja muito bem-vindo. É um prazer enorme ter você aqui com a gente. E conte um pouquinho pra gente sobre a sua história, se apresente pro pessoal. Com Bem-vindo. certeza. Boa noite, professor. Boa noite a todos que nos acompanham, né? Bom dia e boa tarde a todos, então. A gente fica muito feliz, né? Primeiramente pelo espaço que vocês abrem para nós. A URI realmente é um divisor de águas na minha vida, né? Então, assim, a gente se sente muito feliz, né? Em poder também estar compartilhando, trazendo mais de como foi a nossa história, né? A passagem que eu tive pela URI, e isso juntando ao nosso negócio, que também foi uma mudança muito grande, né? Começando então pela parte da nossa mudança, né? E enfim, desde o início da URI. Quando eu iniciei a minha faculdade aqui, eu passava por uma parte de sucessão familiar, né? Então, a gente tinha muitas incertezas, muitas dificuldades, né? E a URI foi um braço, né? Que nos deu para a gente conseguir ter força para conseguir resolver essas situações, né? Teve muitas palestras, muitos cursos, que eu acredito que é isso que faz muita diferença, né? Quando a gente está empreendendo e também passando por esse momento de sessão. E quando iniciei minha faculdade, então, meu pai trabalhava comigo, a gente passava aí grande parte do dia junto e também em casa também, então a gente não sabia dividir as coisas, enfrentava muitas dificuldades, né, num contexto geral. E aí, então, a gente começou esse processo de sucessão, né, quando eu entrei na empresa. A gente começou, primeiramente, dentro da organização, a gente trabalhava só com estofados, né? Aí depois a gente agregou a parte da movelaria de luxo, que hoje os dois segmentos que eu trabalho, né? Que é a parte de fabricação de estofados e a parte de indústria de móveis de luxo, né? Que é hoje os dois segmentos que a gente atua. Na parte que a gente começou a desenvolver, foi quando ele estava saindo da empresa, né? Então, no começo, bastante dificuldade. Ah, não, incerteza, sabe? Ah, vamos começar um caminho novo. Não, vamos trabalhar junto e vamos depois tu segue. Então, naquele momento, a gente não sabia para qual horizonte a gente ia seguir. E aí o pai me disse assim, num certo momento da vida, né? Também ele acabou saindo da empresa, já tinha se distanciado. Filho, se realmente tu quer assumir a empresa pode ser sua, só que hoje as dívidas da empresa são maiores do que realmente ela vale. Então, assim, antes da administração eu estava cursando medicina e nesse momento foi aquele baque, né? Bah, cara, eu não estou assumindo uma empresa, eu estou assumindo uma dívida, né? E aí, naquele momento, eu percebi que, cara, além de eu estar empreendendo, eu queria ajudar meu pai a sair daquela situação e nós conseguir, com isso, criar um negócio de sucesso, né? E aí foi quando a gente começou a se desafiar. E aí, então, eu entrei na empresa, a empresa não tinha gestão, o pai trabalhava na operação, nós não tínhamos financeiro, nós não tínhamos vendas, nós não tínhamos marketing. Então, assim, uma empresa com pouca estrutura. Era meu pai com mais 4 colaboradores. E aí que entra o problema. Como é que você vai empreender em cima do teu pai? Porque era a situação. Se eu entrei para a parte de gestão, ele ia ser uma parte da operação, então ficava uma situação ruim. Então eu trouxe ele para o meu lado, eu falei, pai, tu vai ter que sair da operação, tu vai ter que vir para o meu lado, né? A gente vai ter que trabalhar. E sim, a Uri vinha me dando esse suporte em todas as aulas, todas as noites que eu passava por aqui, eu vinha trazendo isso para dentro da empresa. Tudo que eu aprendia na noite e de dia eu aplicava. Era isso que eu costumava fazer. E a URI, então, me ajudou muito nesse sentido. O pai, nesse momento, ele começou a entender muita coisa também, né? Bom, eu vejo que o que ele está aplicando está dando certo, trazendo resultado, então quer dizer que nós vamos conseguir evoluir. E aí a gente começou a evoluir e com 6 anos de empresa, há 2 anos atrás, eu estou há 8 anos agora na empresa, depois da minha formação e tudo, né? O pai chegou para mim e disse, olha filho, eu tô indo morar para fora, eu estou me mudando da cidade e agora a empresa segue contigo. Aí a gente negociou, eu assumi a empresa, né? Obviamente o pai nunca deu nada de graça, né? A gente negociou um valor sobre aquilo que tinha ficado da empresa, que a gente tinha 50% cada um. E aí eu comecei a desenvolver meus trabalhos sozinhos.
Mas nisso, ele me preparou também muito para chegar no mercado, porque a gente sai sem base, né? A gente sai sem base. Por mais que eu ganhei muito conhecimento, a gente fica com o receio, mas agora, quando eu assumi a empresa, a gente já estava com 14 colaboradores. Então, assim, era uma responsabilidade grande para eu com 24 anos recém-formado. Né? Então, assim, será que eu vou conseguir? Será que vai dar certo? Né? Então, a gente tinha muita incerteza e aí tudo foi acontecendo, né? A equipe abraçou a ideia, né? Eu sempre trabalhei muito equipe e depois eu vou falar um pouquinho sobre o nosso projeto novo. Então, assim, a gente conseguiu desenvolver muitos pilares os quais a gente não estava enxergando, né, dentro da organização. Legal, Vini. É muito bacana ver isso. Eu também passei por uma situação parecida contigo, com essa tua, numa situação familiar, né? A gente sabe que não é fácil, que são vários desafios. Os próprios acadêmicos trazem pra gente nas aulas, né, vários desafios quanto à sucessão familiar. Porque são dois paradigmas diferentes, né? Um jovem sonhador querendo inovar, querendo trazer novidades, tendências de mercado, e os nossos pais, mais conservadores, por passarem por momentos muito difíceis nas empresas, né, querendo travar um pouquinho, dar uma segurada, né? Querendo Uhum. segurar o foguete, digamos assim. Mas isso é a prova real, né, Vini? O que tu trouxe para nós aqui ficou muito claro. O quanto a URI te ajudou, o quanto o curso de administração te preparou, te capacitou para isso. Mas mesmo assim, tu falou que teve vários desafios, né? Depois que eu saí da universidade, isso é normal, né? A gente sai Uhum. sem base, sem parâmetro, né? A gente sabe da teoria, a gente consegue aplicar alguma coisa no dia a dia já, dentro da organização, durante a faculdade. Mas depois, tocar um negócio sozinho são desafios, é desafiador. E digo pra ti que qualquer outro negócio que você vai colocar, que a gente vai empreender no decorrer da vida, serão desafios diferentes. Por mais que a gente tenha muito parâmetro para uma coisa, mas um novo segmento, um novo modelo de negócio acaba dando um frio na barriga, né? E o que tu vê hoje, Vini, enquanto cenário de mercado? O que tu acredita para o futuro da Móveis Demarque? O que tu enxerga como cenário na conjuntura econômica atual? Como é que tu vê esse cenário hoje? Então, a gente enxerga um potencial muito grande de crescimento, né? Esse ano, por si só, ele não foi um dos melhores anos, né? Nós que vimos crescendo 30% faturamento ano. Então, esse ano deu uma estabilizada no nosso faturamento. A gente esperava também, tá? Principalmente porque a gente fez a ampliação da nossa fábrica nova, né? Uhum. A nossa indústria de móveis, ela tinha um espaço de 400 metros quadrados e nós somos agora por um espaço de 1.600. Então, assim, a gente mais que triplicou a nossa, 4, 5 vezes maior o espaço. Então, a gente pensava que com isso, com o espaço maior, com mais organização, o nosso faturamento aumentasse. Mas a gente enxerga um cenário econômico agora com bastante dificuldade, né? Assim, o pessoal está segurando mais, né? O pessoal tá gastando somente o necessário, né? Uhum. Então, isso tem influenciado bastante para nós. Mas nós temos projetos que vão agora nos trazer diferenciais também para nossa empresa que a gente não atuava. Então, com certeza, isso também vai nos ajudar, principalmente nesse momento de crise, né? Esse momento mais de Uhum. dificuldade, a gente superar essas situações, saber lidar com o mercado e conseguir ter mais uma saída, né? Então, assim, a gente investiu muito nos últimos 2 anos que eu assumi a empresa, porque eu sempre brinco, né? Que tudo que eu ganho na empresa eu devolvo para ela, né? O professor, como administrador, sabe que o certo não é fazer isso, né? Tu tem que ter, tu tem que ter separado, mas Com assim, certeza. eu vejo que para nós criar uma solidez, né? Para nós ter uma estrutura que a gente procura ter e atender melhor nosso cliente, né? Entregar um produto com melhor qualidade, com mais agilidade, né? Porque hoje, querendo ou não, quando a gente fala em movelaria de luxo, é produto artesanal, passa por dentro de um ateliê, dentro da fábrica. A gente criou também um setor que é o ateliê. Então, hoje, a nossa fábrica, ela se divide, inclusive isso aprendi também no curso, né? Em dois setores. Exatamente, a planta da fábrica, quem desenhou fui eu. Eu entendo um pouco de software de desenho, então eu trabalhei dentro disso para ficar melhor o nosso fluxo de produção. Então, nós temos uma linha que é totalmente automatizada, mecanizada, passa por só processos automatizados, né? Máquinas e softwares. E outra linha, então, que vai passar pelo nosso ateliê, que é onde
para, né? É onde vai mais devagar, um processo lento, mas não menos importante, porque para hoje você trabalhar com a movelaria de luxo, você precisa ter esse ateliê. Então, assim, a gente criou esses processos muito bem organizados, né? E a gente criou essas duas linhas de fabricação. Nessa nova linha de fabricação, inclusive a gente fez uma importação de uma máquina chinesa no ano passado, ela vem justamente para nós aumentar nossa produtividade e ganhar maior tempo naquilo que é produzido na movelaria de luxo já atualmente, mas também a ampliação para novas lojas, né? E novos revendedores do nosso produto, né? Então a gente quer fazer o B2B, né? Começar a trabalhar nessa área também. Por quê? Porque a gente vai ter produtividade. Então um sonho que eu tinha era poder vender em outros locais, né? A gente atende hoje Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina. Só que com equipe própria, né? Então a gente quer também poder disponibilizar para outras empresas em São Paulo e Mato Grosso, que agora é o nosso alvo, né? Para que eles também possam ter a movelaria de luxo, ter o produto de alto padrão, que a gente tem muita dificuldade de encontrar no mercado hoje, né? Porque são poucas empresas. Então a gente estruturou fábrica, estruturou processo interno e agora sim estamos abrindo já para esse novo passo, né? Demarque, fica muito claro quando você fala em movelaria de luxo, o teu nicho de mercado, né? Eu como sou professor de marketing, eu trago muito isso nas aulas, na vivência para os acadêmicos, para que cada vez mais entendam a importância de nichar. Quanto mais nichado para o teu mercado, mais específico ele é, porém mais ele retorna em valor monetário para você, enquanto empresa. Porque você tem valor agregado, você ali tem senso de pertencimento, você vende e se comunica para um público exclusivo, né? E como é que foi essa mudança de sair ali da parte da estofaria e enxergar esse nicho de mercado? Como é que veio isso? De enxergar, cara, eu tenho que focar em nicho de vender móveis de alto padrão, luxo mesmo para nossa região. Pensando que é uma região um pouco mais carente, né? Como é que foi essa visão aí? Então, um pouco é da minha personalidade, que eu sou muito perfeccionista, né? Então, eu não aceitava nada mais ou menos. Então, sempre eu prezei pelo produto de altíssima qualidade. E com isso, a gente começou a fazer uma análise de mercado, né? Inclusive, eu aprendi isso numa matéria que eu estudei aqui também. E aí a gente começou a fazer essa análise de mercado e ver esse potencial, se teria ou não. Inclusive, hoje, uma das cidades que a gente mais atua, são várias cidades, né? Mas uma das cidades que a gente mais atua é Palmeira das Missões, né? A gente tem um público-alvo com mais quantidade, né? Lá naquela região. A região de Carazinho a gente atende também, um pouco menos, né? Sarandi um pouco menos também. Lá tem mais empresas também, mas não na movelaria de luxo. Então, assim, a gente enxergou que existia muitas empresas, mas não segmentadas. Eles atendiam o público médio. E nós somos para o público A, né? Hoje, a gente conseguindo abrir um pouquinho mais e atender até o público B, que era uma das nossas situações. Então, assim, a gente nichou muito, mas a gente tem que ter um pouquinho de flexibilidade em algumas ocasiões, né? Por quê? Porque a gente fica muito refém, né? E às vezes, trabalhando só com o público A, às vezes tu vai ter um faturamento grande e são vendas grandes, mas são menos. Então, às vezes, assim, o pessoal da nossa empresa lá, a gente ri muito, né? Porque um mês nós estamos lá com venda para 6 meses de produção e num mês pode ser que a gente tenha 30 dias de produção. Então, é muito volátil, mas tu tem que estar preparado, então, com caixa, né? Tu tem que ter solidez no teu caixa, por quê? Porque vai ter essa alta e baixa, né? E também saber o momento certo de tu se colocar no mercado. Não, agora a gente precisa botar um produto médio, né? Então a gente vai ter também. Mas assim, a dificuldade nossa de passar de estofados para movelaria de luxo foi muito árdua, tá? Porque assim, ó, a gente vinha com profissionais que não estavam preparados, né? Nós não tínhamos matéria-prima preparada para isso, então a gente teve que montar todo o processo para conseguir chegar nisso, né? Aí a nossa estrutura de atendimento mudou completamente, por quê? Porque a gente atendia o público médio. O público de alto padrão, ele já exige um atendimento muito melhor, né? Então o cliente, quando chega na nossa loja, ele já é recepcionado com um cafezinho, depois ele chega para o atendimento, ele já vem uma mesa de frios, né? Então a gente tem um protocolo, um processo para que a gente possa atender esse público. Não é simplesmente tu mudar do dia para a noite. Então, muitas inovações dentro do processo foi necessário para chegar hoje onde a gente está, né? Que na região, se tu for abrir para ver, são pouquíssimas empresas
Eu não vou dizer que nós somos o único, tá? Mas, assim, são pouquíssimas mesmo que vão conseguir ter esse produto, né? E fica claro, eu rodo a região inteira aí e a gente não vê uma empresa que se posicione. Cara, eu atendo esse público, né? Eu tenho esse nicho de mercado. Mas enfim, uma coisa que eu achei muito importante, que vale a pena a gente salientar para quem tá assistindo a gente de casa, né? Aí no seu smartphone, curtindo, aprendendo com a gente. Inclusive, se tá gostando desse vídeo, vai lá e compartilha com outras pessoas, compartilha com quem tá empreendendo, porque faz muito sentido para as pessoas pegarem esses insights que são muito poderosos e vão com certeza transformar muitas vidas aí utilizando essas ideias. Vini, o que tu me diz sobre pessoas, gestão de pessoas? Como é que você enxerga o cenário atual? Essa nova geração que tá vindo aí, como é que tá preparado para essa galera, para receber esse choque de gerações, né? Já tem alguma experiência nesse sentido? O que tu enxerga aí a longo prazo? Então, na parte, assim, eu tenho uma visão agora, que assim, nós temos colaboradores lá com 70 anos de idade, tá? Esses caras, eles vão trabalhar com nós, sei lá, até seus 75, 80 anos. E depois disso, como é que a gente vai encontrar um marceneiro qualificado pro ateliê? Então, assim, para movelaria de luxo, a gente precisa. Dentro da fábrica, a gente criou uma sala própria para treinamento de novos colaboradores que querem, que estão interessados na vaga e buscam. Pessoas, obviamente, com idade mais nova, né? Mas assim, a gente vai sofrer muito, tá? A gente vai sofrer muito no mercado no mercado artesanal, no mercado ateliê, mas em compensação a tecnologia vem muito forte. É preciso a gente olhar para isso, né? A tecnologia ela vem substituindo bastante. Obviamente que não 100%, a mão de obra nunca vai ser substituída. Eu vejo que a gente vai enfrentar essas dificuldades, mas que se a gente conseguir, então, estar preparado com treinamento, qualificação, que é o que a gente está fazendo hoje dentro da organização, a gente consegue sim criar novos profissionais, né? Teve caso que eu, para poder conseguir um profissional, eu tive que comprar a empresa dele. Eu trouxe uma empresa, um novo marceneiro lá na empresa que eu tive que negociar para poder trazer o cara. Então, assim, é muito difícil mesmo tu encontrar um profissional nessa área. Mas aí vem a gestão de pessoas, vem a nossa equipe interna, né, que faz todo esse papel e vai qualificando. Então, a gente encontrou um marceneiro que era o marceneiro chefe de equipe, e ele, sim, vai passando as informações e agora a gente também vai abrir, porque na fábrica nova a gente criou esse espaço novo para treinamento como uma aula, como a gente aprende aqui na URI. Então, aquilo que a gente aprendeu aqui, a gente vai levar lá para dentro e vai mostrar para os nossos novos colaboradores, porque não é só ser profissional, tem o caráter da pessoa. Tem o caráter que é muito mais importante. Às vezes a gente tem um cara que é excelente profissional, mas o cara não te respeita, não respeita os colegas dentro da organização. Então isso também precisa ser trabalhado. Às vezes nós estamos treinando pessoas para o operacional, mas e o caráter da pessoa e o clima organizacional, como é que fica? Isso também é muito importante, né? E é nisso que a gente está batendo, é nisso que a gente está desenvolvendo dentro da organização para alcançar os resultados que a gente procura. Perfeito. Eu vejo muito isso, né, Vini? Eu vejo muitos empresários falando assim, cara, eu não vejo aí um cenário muito otimista para novas gerações. E eu digo que não, que existe sim um cenário muito promissor. E sim a gente saber trabalhar com essa galera, saber enganjar eles no nosso propósito, enganjar eles no nosso negócio, né? E quando você traz essa vivência de, cara, treinar o cara dentro da empresa, levar para dentro uma sala de aula dentro da empresa, isso faz toda a diferença. E isso é ser gestor. Isso é aplicar o que você aprendeu aqui dentro da universidade, Vini, e levar lá para fora e capacitar as pessoas. Uma das nossas maiores, obviamente, dificuldades vai ser ter gente, mas também um dos nossos maiores benefícios enquanto bons administradores vai ser capacitar as pessoas, colocar elas nos caminhos certos. Eu sempre falo que eu tive um colaborador, meu gerente de loja hoje também. Cara, no primeiro mês eu falei pro outro colaborador que tava mais velho na empresa, falei, cara, vou ter que mandar embora o fulano. Não flui, não anda. E aí que entra você acreditar naquela pessoa e começar a treinar, capacitar ela. Hoje o cara é meu gerente de loja. Então percebe? Lá atrás eu poderia ter, não é pra mim. Mandado o cara embora. Não acreditado em investir o meu tempo, a minha energia para treinar e capacitá-lo. Hoje ele toca a operação para mim. Percebe? Uhum. Então acho que esse viés que você trouxe faz todo sentido e é muito importante, né? Para quem tá assistindo a gente entender isso. Que são momentos difíceis que a gente vai ter dentro da organização, seja no financeiro, seja com pessoas, seja, né, com relacionamento dentro da empresa, mas sim, saber filtrar e saber trabalhar isso. Mas, Vini,
Conta um pouco para nós também de como é que foi estudar administração na URI. O que você lembra? Quais professores que fazem aí memória para você? Quais momentos, quais aulas que foram mais significativas? Conta um pouco pra gente do curso de administração. Bom, Paulo, professor Paulo, eu acredito que para mim foi um divisor de águas, tá? Porque assim, tem um Vinícius antes do curso de administração e um Vinícius depois. Mudou minha vida completamente, tá? Eu posso dizer isso com toda certeza, porque a nossa empresa, para quem conheceu hoje, ontem e conhece hoje, sabe a mudança que a gente teve, né? Então, é nítido ver o que a administração foi aplicada, foi feito processos e os resultados aconteceram. E foram muitas noites, muitos ensinamentos, professores muito qualificados, né? Eu admiro muito a URI por ter professores que também não só entendem a teoria, mas também aplicam na prática. Quase todos eles, né? Pouquíssimos não estão, mas pelo menos estão ou têm um relacionamento com o empreendimento, com empreendimentos, né? Então, assim, é isso que trouxe para a gente esse conhecimento aplicado à prática. Entende? Muita coisa aplicada à prática. Eu tenho muita dificuldade com a teoria. Então, o curso ele me proporcionou também o aprendizado prático, que isso para mim foi fundamental para a forma como eu aprendo, né? Então, assim, o curso para mim realmente me trouxe toda essa base que eu tenho hoje, né? Esse conhecimento que eu tenho hoje. Então, ele me proporcionou fazer a sucessão familiar. Tá? Ele me proporcionou isso, que era uma situação que eu tinha muita dificuldade. Teve palestras aqui que trouxeram para nós aqui do curso, que também foi sobre sucessão familiar. Então, tudo isso foi agregando conhecimento, foi trazendo para nós novos horizontes. Inclusive, depois de eu me formar no ano que eu me formei ali, a formatura em fevereiro, janeiro, não me lembro bem certo. Em novembro eu ganhei o prêmio de Jovem Empresário 2023, né? Então, assim, foi muito satisfatório, sabe? Realmente a gente terminou de cursar e já recebeu esse prêmio. Então, significa que aquilo que foi estudado, que foi aplicado, realmente trouxe o resultado que a gente buscava, né? E nos proporcionou esse desenvolvimento que a gente buscava. Então, assim, eu só tenho a agradecer a URI, né, Paulo? Porque, assim, realmente não estaria onde eu estou hoje, né? Não estaria onde eu estou e ainda não finalizo por aqui. Eu pretendo fazer minha pós-graduação, obviamente, justamente para isso, porque tem áreas que a gente às vezes parou de estudar. Como eu falei antes, a gente acaba se perdendo um pouco do conhecimento ou esquecendo. Então, assim, é importante a gente estar sempre vivo, sempre ativo, né? Eu gosto de ler, mas, assim, aquela parte prática, tu tá ali em contato com outras pessoas, a troca de ideia, porque no curso também tu troca muitas ideias com pessoas que trabalham dentro de organizações, né? Tipo, eu troquei muita ideia com pessoas do RH, que era um setor que eu tinha muita dificuldade. Então, assim, eu pedi, tá, mas como é que tu faz lá dentro da empresa X, que é uma potência, né? Porque o pessoal que faz administração aqui, eles trabalham dentro de uma organização muito grande. Claro. Não só empreendedores, porque tu trocar ideia com o empresário ele não tá dentro do setor de RH. Ele não tá, o gestor da empresa, ele não está dentro do financeiro. Ele sabe como funciona, mas como acontece na prática, não. Então, essa troca de ideia até mesmo com colegas, isso nos proporciona um conhecimento muito bom. Vini, agora tu tocou num assunto ainda mais importante, eu acho que acho que vai ser um grande insight para esse podcast, um dos principais, tá? Você que está aí nos assistindo, fique atento nesse próximo comentário do Vinícius. Vini, ficou claro para você, para mim, no que tu me disse agora sobre network, né? É isso que eu venho trazendo várias vezes, eu falo sobre isso. Ah, mas tem administração na concorrência, nas universidades EAD aí fora. É legal, é legal. Vai ter um canudo, vai ter uma formação, tudo bem. Mas vai ter o conhecimento técnico que a gente entrega na URI? Duvido. Outra coisa, vai ter essa conexão, essa rede, esse networking incrível que você constrói dentro da universidade? Duvido, né? Ontem mesmo eu estava falando com um amigo meu, mora na Austrália, foi meu colega de aula, a gente tem um relacionamento ainda, a gente tá sempre trocando ideia, figurinha, o que ele tá vendo lá fora, ele vai pro Vale dos Silícios, estuda, traz novidades, fala comigo, eu trago para dentro da sala de aula de volta. Então perceba, são conexões de network que eu não teria em uma outra universidade, que não fosse uma universidade que eu conseguisse vir presencialmente, me conectar com as pessoas, estudar, né? Então fala um pouco para nós, Vini, sobre network, o que você acredita hoje na influência que isso gera na tua vida e de onde foi que saiu o Vini lá atrás, né? E aonde o network te levou. Eu tenho certeza que muito do que você construiu enquanto empresário foi por boas conexões.
Com certeza, com certeza. Realmente, o network é a alma de qualquer negócio. Para quem lida com o público, para quem lida com venda, né? Para quem gosta dessa parte, é um pilar, né? Eu digo que é um pilar e o mais importante. Porque se tu não tiver network, tu não tem venda. Não adianta tu ter gestão, não adianta tu ter processo bem organizado, não adianta tu ter uma fábrica perfeita. Tu tem que ser humilde. Tu tem que ser humilde para tu conversar com pessoas, conseguir trocar ideia, buscar conhecimento, buscar novos relacionamentos, né? Porque a gente cria amizades, né? E a Uri também proporcionou isso para mim, muitas amizades que, como tu falaste, Paulo, a gente troca muita ideia com colegas até hoje, né? Eu tenho amigos que estão empreendendo para fora, que estudaram aqui, e a gente tá sempre conversando, né? Ó, como é que tu tá fazendo agora? Baixou as vendas, como é que vamos... Não, vai por aqui. Inclusive até às vezes o cara, não, vamos lá, vou te ajudar agora, vou te comprar um produto aqui que agora não precisava, mas vou colocar aqui para venda. Então, assim, é uma conexão muito forte, né? É uma conexão muito forte e a gente consegue colocar em prática aquilo que talvez a gente não conseguiria sem ter essas pessoas do nosso lado. Então, eu me envolvi muito, depois que eu comecei a cursar aqui, eu me envolvi muito dentro da associação empresarial, hoje eu sou diretor da associação também, então, assim, eu consegui ter muita troca de ideia lá, consegui trazer, isso tudo eu aprendi aqui. Então, dentro de sala de aula, né? Dentro de sala de aula, os professores traziam, vocês precisam de conexão, vocês precisam de amizade. O professor que eu nunca me esqueço, amo todos os professores, né? Sem palavras para todos, mas o Gilson, né, professor Gilson, ele sempre trouxe muito para nós essa base, sabe, de relacionamento. Ele é um cara muito forte nisso, né? Uhum. Eu vejo que ele tem um carisma muito grande com as pessoas e tu amar as pessoas, isso é uma coisa muito importante, não só pro teu profissional, mas pro teu pessoal. Tu tem amizade, às vezes tu precisa de uma ajuda no teu negócio, o cara vai te ajudar, ele vai te apoiar, né? Essa troca de ideia, às vezes tu encontra o ouro que tu procura, né? Sem valor nenhum dentro da pessoa que está do teu lado, né? Então, assim, é importante a gente olhar para quem está do nosso lado. Às vezes em sala de aula ali, o cara tem uma ideia porque ele trabalha numa multinacional ali, ou nem uma multinacional, uma empresa pequena, às vezes saem ideias assim, ó, que tu talvez trabalhou anos e não conseguiu aquele resultado, entende? E eu teve muitos casos nesse sentido que me fizeram, assim, essa construção toda que me fizeram chegar até onde a gente está chegando hoje, né? E isso é uma satisfação muito grande, né? É uma realização, acho, de quem estuda aqui e consegue ter um resultado assim. Não fui só eu, professor. Porque assim, ó, todos os colegas que eu vejo que estavam junto com nós lá, todos estão bem sucedidos, né? Tem cargos importantes dentro de organizações, aqueles que trabalham em organizações. Até tinha um caso de um colega nosso, né? O nosso colega tinha 68 anos de idade. Para que ele vai estudar? O cara fazendeiro lá ali próximo à Boa Vista das Missões, né? Mas o cara tava ali, tava se dedicando, criei um network com ele, um parceiro, esse dia me convidou para lá comer um costelão junto com ele lá na fazenda. Então, assim, troca de ideia, um cara desse tem uma experiência gigantesca, né? Então, assim, são pessoas desse tipo que tu encontra aqui, né? Perfeito. Pessoas que estão querendo crescer, querendo se desenvolver, porque aquele cara lá, ele não precisava estar aqui. Mas ele estava aqui por quê? Porque ele veio nas primeiras aulas, ganhou o conhecimento de, opa, é isso que eu quero para minha vida. Né? Então mudou, e ele também, uma gratidão muito grande, sempre converso com ele, né? Parceiraço nosso. E ele também tem muita gratidão por poder ter feito parte da Uri, né? Com certeza. Sabe o que eu falava em uma conversa de corredor, junto com a professora Ana Paula, com o professor Nestor, sobre isso esses dias. A gente vai fazer um apanhado de dados agora, para a gente entender quantos % do PIB regional é movimentado por administradores que foram formados pela Uri. A gente fez uma análise empírica, tá? Empírica, bem superficial, assim. A gente tem certeza que é um número bem exponencial e bem importante para a região, que é movimentado por empresas de empresários que foram formados aqui dentro da Uri, dentro do curso de administração. Então perceba, isso que o Vini trouxe para nós agora é um relato que veio ao encontro que a gente estava discutindo numa conversa de corredor junto com os professores. Cara, a gente tem um nível de qualificação técnica que atrai pessoas que têm realmente uma visão diferente. A Uri não é para qualquer um. O curso de administração não é para qualquer um. É para quem realmente quer empreender, quer ter um negócio de sucesso. E quando eu falo em empreender, não estou falando só em ter um próprio negócio. Você pode ser um intraempreendedor. Eu conheço grandes CEOs que ganham muito dinheiro empreendendo no negócio de alguém. Então, cara, não é que eu tenho que ter a minha empresa para mim ser um ótimo empreendedor, né? Eu posso trabalhar para alguém e ter um salário aí realmente digno, né? Então, perceba,
A gente se preocupa muito isso, com a qualidade que a gente tem aqui dentro, com as pessoas que tem aqui dentro. Porque perceba, Vinícius, nós somos a média das pessoas que nós convivemos. Então nós precisamos ter ao nosso redor pessoas que tenham visão de futuro, que queiram crescer, que queiram ser grandes, que queiram ter negócios exponenciais, né? E quero dizer pra ti, Vini, que é um prazer enorme estar aqui, poder conversar contigo nessa noite, poder trocar essas figurinhas contigo, dizer que a URI se orgulha, do fundo do coração, o curso de administração se orgulha de ter acadêmicos que se formaram aqui, que assim como você, estão lá fora representando, fazendo um negócio sério, fazendo uma empresa séria, né, honrosa. E pra gente é muito gratificante isso, né? Eu não fui teu professor, mas, enfim, o Gilson foi meu professor também, e com certeza está muito orgulhoso, né? Vai ficar muito orgulhoso de ver esse vídeo. Todos os professores, né, do nosso corpo docente, Ana Nestor, Paula. todos, vão ficar com certeza muito felizes em ver esse relato, porque, cara, é isso que a gente busca aqui dentro. É ver o sucesso de vocês lá fora depois. Ver vocês empreendendo, tocando a vida de vocês com sucesso e levando nesse peito estampado, né? Eu me formei na URI. Isso é importante, né? A URI me proporcionou isso. Então, Inclusive, Vini, Paulo, vou te interromper claro, um pouquinho aí só para falar pro pessoal. Eu tive muita dificuldade no conciliar, porque assim, ó, a minha prioridade foi o negócio, né? Não que o estudo deixasse de ser prioridade para mim. E assim, eu tive muita dificuldade, tanto que eu me formei em 2023 na minha faculdade e não durou apenas os 4 anos, né? Então, assim, teve um período que realmente, assim, quando eu assumi a empresa, em 2022, eu acabei parando um ano ali, que foi quando eu dei um foco maior ali, eu realmente estava com muita responsabilidade e eu não tinha equipe. Eu não tinha equipe para todo o processo, então eu precisava estruturar. E aí, claro, estruturei a equipe e já no outro ano voltei com tudo porque eu senti aquela falta, né, daquele ensinamento que a gente estava aprendendo. E aí depois, quando eu voltei, ainda foi melhor, porque eu acho que eu estava no melhor momento, né? Eu estava com a equipe preparada, então eu tinha mais tempo para poder aplicar na prática. Perfeito. Então foi isso que aconteceu quando eu voltei. Então às vezes o pessoal, mas meu Deus do céu, é o fim do... Cara, não é o fim do mundo, eu me formei igual, eu aprendi tudo, e no tempo certo, né, eu consegui ter esse conhecimento, então tá tudo certo, às vezes a gente vai demorar um ano a mais, mas vai conseguir alcançar aquilo que a gente procura, que realmente fez toda a diferença, né, para mim dentro da organização. Perfeito, Vini. Eu quero uma vez mais te agradecer pelo teu tempo de estar aqui com a gente. Eu sei que o tempo é dinheiro, né? A tua empresa está de vento em polpa. A gente, enquanto curso de administração, enquanto grupo docente, né? Enquanto URI, quer desejar todo o sucesso do mundo para você. Dizer que a gente está aqui, conte com a gente sempre, por que tu precisar, tá? E a gente fica muito orgulhoso de ver você aí fora voando, trazendo bons frutos. E esse podcast, Vini, foi criado para isso. Para trazer empreendedores, pessoas com visão de mercado, que têm esse anseio por crescer, esse anseio por desenvolver equipes, né? E vocês vão ver por aqui muitas pessoas aí, muitos grandes empresários nessa região falando sobre negócio, falando sobre dificuldades, até porque negócio não é só mar de rosas, a gente entender isso, que uma empresa tem dificuldades, e é nos momentos de dificuldades que os bons gestores se destacam. Então, muito obrigado por você que estava com a gente até agora, curtindo, aprendendo. Esse curso, esse podcast é do curso de administração da URI e ele é feito para você que quer falar sobre negócio, que quer aprender mais e que não está na internet só para ver dancinha. Muito obrigado pela tua presença. Meu nome é Paulo Piccoli, sou professor do curso de administração da URI e foi um prazer estar aqui hoje com o Vinícius Demarque. Vini, Obrigado. prazerzão. Prazer. Tamo junto. Tamo junto. Tamo junto aí, fazer acontecer. Com certeza. Muito obrigado a URI também, né, por ter nos proporcionado esse momento aqui. Eu acredito que é muito importante a gente poder estar dividindo um pouco mais daquilo que realmente fez diferença na nossa vida. Com certeza. Tamo junto.